Bom dia, Café com o Presidente no ar. Hoje um programa especial, é a nossa entrevista derradeira, digamos assim. O último bate-papo de 2024 aqui com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. E a gente já começa então fazendo uma espécie de retrospectiva desse ano, presidente. 564 reuniões, mais de 330 projetos protocolados aqui, analisados pelo Legislativo. Muito trabalho, hein? Não, isso mostra que os vereadores realmente exerceram o seu mandato assim com muita dedicação, né, com muita seriedade. Essa quantidade de reuniões, que é recorde, mostra que a Câmara esteve atenta, discutindo, debatendo, né, todas as demandas da cidade, ouvindo a sociedade, entendendo quais eram as principais prioridades, né, necessidades das comunidades de todas as áreas e transformando isso em ações através dos vereadores, né. E aliás, Mirna, eu acho que a sociedade reconheceu isso. Tanto que com a reeleição de mais de 74% dos vereadores, né, e todos os vereadores, ainda aqueles que não conseguiram se eleger, foi por questão de coeficiente partidário. Mas todos os vereadores tiveram aumento da sua votação. Isso significa que os vereadores da atual legislatura trabalharam e trabalharam muito. E esses números comprovam, né, essa produtividade legislativa da Câmara em 2024. A gente lembra que foram as reuniões ordinárias, extraordinárias, reuniões de comissões, de frentes parlamentares solenes e tantos outros debates que a Câmara sediou nesse período, justamente com essas iniciativas, com muitos temas, e você acompanha lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. E quando a gente fala ainda dessa produtividade, foi uma produtividade com economia, presidente. Que conta foi essa? Uau, conseguimos fazer mais gastando menos. É isso aí. Na verdade, também, além das atividades legislativas, nós dedicamos uma atenção especial aos processos internos administrativos, né? Aprimoramento dos processos, sistemas de controle, de transparência, que permitiram à Câmara economizar ao longo de todo o ano mais de 30 milhões de reais que foram doados à Prefeitura e com a orientação de que esses recursos pudessem ser utilizados em áreas prioritárias, principalmente da saúde. É sempre recomendação, né, porque a gente não pode carimbar isso, mas o prefeito Dário, sensível ao apelo dos vereadores, né, procurou sempre alocar esses recursos na saúde. A gente espera que essa última devolução agora de 16 milhões também ajude a enfrentar e minimizar assim, os problemas e minimizar as dificuldades da população. 30 milhões e meio o ano todo, O ano todo, 30 milhões e meio o ano todo, e ele é feito em períodos, o próprio Tribunal de Contas recomenda, porque não é correto, de repente, o recurso ficar aqui no caixa da Câmara e a Prefeitura, a população precisando disso em alguma área. Então a gente faz por períodos. Então vamos lembrar quem está em casa, porque fala, nossa, mas a Câmara está dando dinheiro para a Prefeitura, está doando, está devolvendo, o que é isso? O que acontece de fato com esse dinheiro que é devido à Câmara, o que significa isso? Primeiro esse recurso é da Câmara, é recurso próprio que é garantido pela Constituição, não é só a Câmara de Campinas. Todas as câmaras do Brasil têm direito a uma receita que é o chamado de duodécimo, que é um percentual da receita do município. Então esse é um dinheiro próprio da Câmara. E aí, se ela não executa e não gasta todo esse recurso no ano, a lei determina que isso seja entregue à Prefeitura, encaminhado à Prefeitura para atender às necessidades da população. Porque a Câmara também atende necessidades da população através da atividade legislativa. E quando a sobra, vai para lá. Então isso é uma obrigação legal. Mas se a Câmara tivesse gasto todo o dinheiro, não teria o que devolver. Então esse encaminhamento desse recurso é fruto daquilo que a Câmara conseguiu economizar, né, com o aprimoramento dos processos. Que, aliás, eu quero registrar aqui os cumprimentos da nossa equipe técnica, os servidores da Câmara, cada vez mais capacitados, cada vez mais comprometidos com os princípios da administração pública, que ajudaram também a que a Câmara conseguisse essa economia. E já
preparando o Legislativo Campineiro para uma nova etapa. Nós conversamos aqui em programas passados sobre a questão, por exemplo, do estagiário para o ensino superior, e agora, em uma nova parceria aí, a Câmara prevê que nós teremos aqui jovens aprendizes. O que é? Na verdade, existe a lei, né, de jovens aprendizes que determina que as empresas, a partir de um número de funcionários, recebam jovens aprendizes, né, que estão iniciando a sua carreira profissional, para abrir o espaço e eles já começarem a conviver, se ambientar dentro de ambientes de organização. E estamos fazendo uma parceria inédita com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, né, com o Juizado da Infância e da Juventude, e com entidades que atuam com menores que estão cumprindo medidas socioeducativas, para que esses jovens sejam encaminhados para o programa de jovens aprendizes. E essa é uma parceria que envolve Câmara, envolve o Ministério do Trabalho e envolve uma empresa privada que tem a obrigação de cumprir a lei de aprendizagem, mas ela não consegue receber esses jovens no seu sítio, né, na sua sede. Certo. Então, existe já uma regulamentação federal que permite que essas empresas possam fazer parceria com entes públicos. Então, a Câmara está abrindo o seu espaço para receber esses jovens aprendizes, sem custo para a Câmara, que também é uma vantagem, mas oportunizando a esses jovens, né, eles poderem conhecer os processos internos da Câmara. Então, nossa equipe, os diversos setores, departamentos vão receber esses jovens e vão, obviamente, acompanhar, ajudá-los nos primeiros passos aí na profissionalização. É um programa inédito, são 40 jovens, não há um programa desse tamanho no Brasil, e a gente espera com isso ser referência e exemplo, né? A lei da aprendizagem, ela tem um papel importantíssimo, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, até para combater o trabalho na infância, Sim. ela proíbe que crianças, adolescentes trabalhem. Mas a lei da aprendizagem, primeiro, garante que esses jovens estejam estudando. É sempre no contraturno. Sim. Eles têm que cumprir uma jornada na escola, normal, e no contraturno, a título de aprendizagem, eles vão poder estar nesses ambientes. E no caso desses em especial, que estão aí em medidas socioeducativas, tem ainda um propósito maior, né? Sim, porque eles também merecem, eles são menores infratores e que estão cumprindo essas medidas socioeducativas nas entidades que atuam, Fundação Casa, SETA, Comec, que acolhem esses jovens, e ali eles têm diversas atividades. Então, quem vai indicar os jovens para vir para a Câmara são essas entidades, que obviamente fazem todo o cuidado de controlar, orientar, e é claro que a Câmara, ao receber, sem nenhum estigma, sem preconceito, para mostrar que as medidas socioeducativas, mais do que um caráter punitivo, tem que cumprir essa função pedagógica, ensinar, capacitar, preparar esses jovens para voltar a conviver em sociedade. E a maior dificuldade sempre é a questão de empregabilidade. Então a Câmara rompe com preconceito e abre caminho para esses jovens construírem seus projetos de vida. Tá certo. Então, e a gente aguarda para noticiar aqui na TV Câmara Campinas o início desse projeto. Presidente, na última semana nós tivemos aí, quinta-feira, a diplomação lá na cidade judiciária. Uma diplomação que parece que teve um gosto especial, até por conta de que a anterior foi online, por conta da pandemia. Sim. Fala um pouquinho, em especial, da sua emoção como vereador reeleito, né, em ser diplomado, e como presidente de uma instituição tão importante como a Câmara de Campinas, pensar naquela grande festa, naquele grande momento. A diplomação encerra o processo eleitoral, é a última etapa, né, do processo eleitoral. E as eleições transcorreram, graças a Deus, dentro da normalidade, sem sobressaltos, sem grandes problemas, fruto, inclusive, do trabalho da Justiça Eleitoral, que era aqui, mais uma vez, externar os cumprimentos, através do Dr. Torrano, que é o juiz eleitoral que conduziu esse processo, mas a todos os juízes, a todos os servidores da Justiça Eleitoral que ajudaram as eleições serem concretizadas com tranquilidade.
que aliás é o fortalecimento da democracia. E também, com a diplomação, isso mostra que o nosso sistema eleitoral é seguro, é confiável, não tivemos nenhum problema, nenhum questionamento. Então, é uma coisa importante para a gente valorizar. É claro que aqueles eleitos, ao receber o diploma, ele tem ali aquela sensação de emoção, porque, olha, concluiu uma etapa da minha vida que foi da eleição. É a minha 7ª diplomação, né? Mesmo assim, é como se fosse a primeira, porque cada mandato é novo, né? A sociedade muda, as leis mudam, as necessidades da população mudam, tecnologia chegando, então é sempre você tem que se preparar para fazer um novo mandato. Mas eu fiquei assim muito feliz, porque além de ser vereador na cidade, numa cidade como Campinas já é uma honra. É uma coisa que a gente tem que reconhecer a importância e a dimensão disso. E ser presidente de uma Câmara como a de Campinas, a honra é ainda maior. Então eu pude, tanto como presidente, né, vivenciar e reconhecer isso, mas agora também conquistar mais um mandato é algo que me deixa muito feliz. Aumenta a minha responsabilidade, né? Porque a gente sempre tem aquela expectativa, o cara no 7º mandato, a gente, em tese, precisa de alguma forma ser referência, né? Ser exemplo, mas eu falo que eu estou aprendendo a todo dia. Uma coisa que eu nunca vou querer deixar é eu quero aprender sempre, né? E um novo mandato vai me permitir aprender mais. Tá certo. Então, a gente está falando aí de um momento novo, como o senhor disse, apesar de toda a experiência. E o que o senhor espera dessa nova Câmara em 2025? Olha, eu acho que nós temos enormes desafios, né? A cidade, ainda apesar de ser uma metrópole economicamente forte, pujante, ainda apresenta muitas desigualdades sociais. Nós temos milhares de famílias vivendo em situação de vulnerabilidade. Nós temos desafios para enfrentamento daquilo que a gente chama de emergências climáticas, como preparar a cidade para mitigar, minimizar as consequências dos eventos climáticos, né? Fortes chuvas ou estiagem prolongada. Nós precisamos aprimorar ainda o modelo de atendimento à saúde, por mais que se invista lá, a gente precisa avançar nisso. A questão da mobilidade urbana, né? O trânsito, né? A fluidez, a garantia para que as pessoas possam se locomover na cidade com rapidez e segurança, são desafios colocados. Estamos com a licitação do transporte em curso. Sim. Nós precisamos finalizar o processo do tratamento adequado do nosso lixo, do nosso resíduo, né? Nós produzimos 1.200 toneladas de lixo por dia, lixo residencial nas nossas casas. Isso hoje está sendo exportado para um outro município. A gente precisa ter uma solução aqui. Então, só para dar exemplo de alguns desafios que estão colocados, e os vereadores precisam estar atentos, acompanhando isso. E eu acredito muito no potencial da Câmara em contribuir com o governo para solucionar esses problemas. Presidente, dia 1º de janeiro, a partir das 10 horas da manhã, a gente tem a posse, né, dos eleitos, reeleitos, também do prefeito e vice-prefeito. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa expectativa também. Você sabe que quando você participa de um processo de eleição são várias emoções. A primeira é quando você decide ser candidato, né? Tem, né, uma iniciativa individual, mas exige vontade, disposição, coragem até. Depois é quando o seu nome é confirmado na convenção do partido. É uma outra. Agora você está representando um partido como candidato. A outra eleição, a outra emoção é a própria eleição, né? Sim. O contato com a população. A apuração é uma eleição que dá aquele frio na barriga, ansiedade, porque por mais que você tenha feito aquilo que você precisa ser feito, não depende mais de você. Agora são as pessoas que vão lá votar. Então a apuração é sempre um momento de emoção. A diplomação é outro que a gente viveu, e a posse encerra isso, né? Então, a emoção da posse, né? De você falar, tomar posse do mandato, falar, a partir de agora eu estou exercendo um mandato representativo que a população me conferiu, é um outro momento de emoção. Então,
é bom viver isso, né? Porque isso te reenergiza, né? Aumenta a disposição, o ânimo. Eu gosto desses momentos porque simbolicamente eles marcam isso, né? E é preparar para isso. Tá certo, então. Olha, lembrando que a posse será transmitida pela TV Câmara Campinas a partir das 10 horas da manhã e você está convidado a assistir aqui e acompanhar como vai ser a posse e, claro, depois a eleição da nova mesa diretora. Presidente, eu agradeço pelos nossos programas agora do biênio 2023-2024, que a gente possa ir fazer muitos e muitos programas. Eu queria que o senhor também desse aí o tchauzinho desse ano para o nosso telespectador. Primeiro, desejar a todos um feliz, abençoado Natal, né? Que esse espírito de Natal faça renascer em cada um a esperança, a vontade, o ânimo, a disposição de continuar a nossa trajetória de vida, né? Com muita saúde, com muita felicidade. E vou fazer um convite para todos aqui, ó. Vamos fazer de 2025 o melhor ano das nossas vidas. Depende de nós. Feliz ano novo. É isso mesmo, presidente. Feliz ano novo. Obrigado. Obrigada por tudo. Vamos lá. Valeu.